Olá! Para você ver de hoje é sobre um capítulo importante da história do Brasil, o golpe militar. Há 50 anos foi instaurada a ditadura no país. Os anos foram de repressão, tortura, desaparecimentos e mortes. O nosso programa traz sempre reportagens marcantes exibidas pelo seu jornal da TVT. Em março de 1964, acontecia o golpe civil-militar que derrubou o governo do presidente João Goulart e instaurou uma ditadura no Brasil. Tinha início um período sombrio de repressão, de desrespeito aos direitos humanos e políticos dos cidadãos, de censura à imprensa e às manifestações políticas e culturais, de perseguição a trabalhadores e militantes que defendiam a democracia. Um período que durou 21 anos e deixou marcas profundas na sociedade. Um dos crimes da ditadura que precisa ser esclarecido e punido ganhou só esse ano uma revelação importante. O coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, confessou à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro que sumiu com o corpo do deputado federal Rubens Paiva, desaparecido desde 1971. Na entrevista, o coronel Paulo Malhães admite que em 1973 fez parte de uma das duas equipes responsáveis por localizar o corpo de Rubens Paiva, que estava enterrado na areia, na Praia do Recreio dos Bandeirantes. A busca demorou 15 dias. Na reportagem, o coronel reformado Paulo Malhães disse que recebeu a missão de resolver o problema, que não seria enterrar de novo. Foi um sufoco para achar. Aí seguiu o destino normal. Pode ser que tenha ido para o mar, pode ser que tenha ido para um rio, disse Malhães, sem esclarecer o paradeiro do corpo. O militar também admite que sabia de quem era o corpo procurado. Eu podia negar que não sabia, mas eu sabia quem era sim. Não sabia por que tinha morrido, nem quem matou, mas sabia que ele era um deputado federal, que era correio de alguém, disse o oficial. Paulo Malhães contou ao jornal O Dia que recebeu a missão do próprio gabinete do ministro do Exército em 1973. Rubens Paiva era deputado federal pelo PTB. Foi preso em casa no dia 20 de janeiro de 1971 por agentes do Centro de Informações da Aeronáutica. Horas depois foi entregue ao DOI-CODE, no Rio de Janeiro, onde foi torturado até a morte. A criação de comissões para investigar os crimes cometidos na ditadura ajuda a elucidar as circunstâncias e os personagens envolvidos na época. As chamadas Comissões da Verdade tentam desvendar essa parte violenta da história do país. Nesse ano, em uma audiência conjunta das Comissões da Verdade Nacional e do Estado de São Paulo, familiares e peritos questionaram a versão oficial dada às mortes de militantes da Aliança Libertadora Nacional que foram assassinados. A ALN era uma das mais fortes organizações de resistência à ditadura no Brasil. Alex era meu irmão do meio. Assim, e Gelson foi meu companheiro na Ação Libertadora Nacional. Ambos foram assassinados aos 22 anos. Na audiência foram ouvidos relatos sobre a morte de 5 militantes da Ação Libertadora Nacional. A ALN foi uma organização política que participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Os atos praticados por Alex e seus companheiros foram atos legítimos de rebelião contra um regime ditatorial ilegítimo. A busca da verdade sobre o assassinato de Alex, quando hoje vige um Estado de Direito democrático, não implica em esquecimento dos crimes do Estado ditatorial de ontem. Os 8 militantes assassinados em São Paulo são Alex de Paula Xavier Pereira, Yuri Xavier Pereira, Gelson Reicher, Ana Nassinovich Correa, Marcos Nonato da Fonseca, Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emanuel Penteado e Francisco Seiko Okama. Nossa obrigação, não é, deputado, é realmente resgatar a história, recontar a história, para que no futuro não se repita.
Peritos da Comissão da Verdade Nacional analisaram os casos a partir de documentos técnicos e exumação de corpos para definir padrões de atuação. Segundo eles, existem discrepâncias evidentes em relação à versão oficial das mortes e às análises. No caso de Yuri Xavier Pereira, por exemplo, isso fica evidente na descrição das perfurações causadas por armas de fogo. Comparando com o laudo necroscópico da época, a gente vê que não foram citados quase 50% das feridas que existiam no corpo. Esses dois casos, do Yuri Xavier e do Alex de Paula, são, assim, de certa forma, confirmam algumas coisas que a gente viu e faz com que a gente tenha muita esperança de que o trabalho nosso consiga um dos objetivos nossos, que é realmente passar a definir padrões de atuação. O trabalho realizado pela Comissão Estadual da Verdade vai contribuir com o relatório final da Comissão Nacional, que será apresentado em dezembro. Toda vez que a gente tem uma audiência conjunta com a Nacional, é um momento maior, né? Porque quer dizer, a Comissão de São Paulo vai bem, né? Mas ela não tem esse poder todo que a Nacional, por exemplo, trazer os peritos. Para o deputado estadual Adriano Diogo, só com pressão política e da sociedade, o esclarecimento de casos como estes pode avançar. Todos esses fatos que nós estamos tentando adivinhar estão descritos em documentos. Nosso trabalho seria muito mais facilitado se os arquivos oficiais, militares e policiais fossem abertos. Os arquivos não foram queimados, os arquivos não foram destruídos, os arquivos estão escondidos. As Forças Armadas ainda relutam em contribuir para as investigações do que ocorreu nos porões da ditadura. No entanto, atendendo a um pedido da Comissão Nacional da Verdade, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica concordaram em averiguar os 7 centros de tortura que funcionavam em instalações militares. A comissão espera que isto contribua na criação do relatório final, que será apresentado em dezembro deste ano. O relatório vai ser o resultado de pelo menos 800 depoimentos realizados em 19 estados e o Distrito Federal. No próximo bloco, conheça diferentes trabalhadores que lutaram contra a ditadura. Até já!